Olá pessoal, vamos para mais um exercício, agora o exercício número 30 da lista 1 do terceiro ano. No sistema de coordenadas cartesianas, a seguir está representado o triângulo ABC. Como vocês podem ver, esse é o triângulo ABC. Em relação a esse triângulo, letra A, demonstre que ele é retângulo, e na letra B, calcule a sua área. Vamos acompanhar a resolução? Logo de cara, eu já vou coletar as coordenadas dos vértices desse triângulo. Nós temos três vértices. Um vértice é o ponto A, outro vértice é o ponto B e um terceiro vértice que é o ponto C. Olhando para o ponto A, as coordenadas dele são quando x é igual a 1, o y é igual a 3. Então, 1 e 3. O ponto B, ele possui coordenadas x igual a 7 e y igual a 1. 7 e 1. O terceiro vértice, que é o ponto C, ele possui coordenadas 3, 5. 3 e 5. Agora que eu já coletei as coordenadas dos vértices, eu vou passar o que a questão me pede. Em relação a esse triângulo, letra A, demonstre que ele é retângulo. Você vai buscar agora os seus conhecimentos de geometria, conhecimentos de matemática, e vai se lembrar que em um triângulo retângulo a gente atribui nomes para os lados. Nós temos a hipotenusa e temos os catetos. Já logo de cara, para que um triângulo seja retângulo, a gente tem que conseguir enxergar isso. A hipotenusa e os catetos. Lembrando-se sempre que hipotenusa é o maior lado do triângulo. Nesse caso aqui é o lado AB. Esse lado AB, vou chamar ele somente de A mesmo, para simplificar aqui, vou chamar ele de Azinho, que é um nome comum que a gente dá para a hipotenusa. Os dois outros lados, que são os lados menores, eles serão para a gente os catetos. A gente não tem certeza disso ainda, porque eu não posso afirmar ainda que o triângulo é retângulo. Mas, vamos dar nomes aí, vou chamar esse lado aqui de B, e esse aqui de C. Bem? O que nós vamos fazer agora? Eu vou calcular a medida de cada um desses lados. E para fazer isso, eu posso utilizar as nossas fórmulas de distância. O A ele vai corresponder à distância de A até B. O Bzinho corresponde à distância de B até C. E esse Czinho corresponde à distância de C até A. Vamos calcular essas três distâncias? Então, olha só. Primeiro, quero calcular aqui o Azinho, que corresponde à distância de A até B. Vou coletar, então, as coordenadas de B e de A e fazer essas variações que nós fazíamos anteriormente na fórmula de distância. Substituir aqui, ó, x de B, x de A, 7 e 1. Vou colocar aqui, ó, 7, né? 7 menos 1 ao quadrado. Fiz a variação da coordenada x. Agora vem a variação da coordenada y. Vou fazer então 1 menos 3. Final menos inicial. 1 menos 3. Bom? Só para frisar, eu estou fazendo distância de A até B, então eu estou utilizando o A e o B. Sendo que esse aqui eu tomei como sendo o ponto final e esse aqui como sendo o meu ponto inicial. E agora a gente faz os cálculos. Ó. Subtraindo 7 do 1, encontro 6. 6 quadrado, mais aqui, 1 menos 3 é igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado. 36 vai ser a resposta de 6 ao quadrado. E 4 vai ser a resposta de menos 2 ao quadrado. Somando aqui, 36 mais 4, nós encontramos 40. Ou, se você preferir, vou lembrar que esse 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Eu tiro a raiz quadrada de 4, que é 2, só que o 10 não tem raiz exata. Então, eu deixo ele dentro da minha raiz. Fico com 2, raiz quadrada de 10 unidades de comprimento.
Isso aqui é a medida da suposta hipotenusa. Eu digo suposta porque a gente não verificou se ela de fato ainda é uma hipotenusa. Bom, um detalhe, apesar de eu ter fatorado esse valor, a gente vai usar esse aqui. Vocês vão entender depois o porquê que eu vou usar esse valor aqui de raiz quadrada de 40, que é mais fácil para a gente. Tá? Você vai entender isso na frente. Agora, professor, falta a gente calcular as medidas dos outros lados. Isso. Vamos calcular agora o B, que corresponde à distância entre os pontos B e C. Vou marcar aqui quais pontos são os pontos B e C. Ponto B e ponto C. Posso chamar esse daqui, por exemplo, de ponto final e esse aqui de ponto inicial. E assim a gente faz variação por coordenadas. Primeira coordenada x, aqui a gente 3 e 7, coloco ali, ó, 3 e 7. 7. E agora eu pego as coordenadas y, do C e do B. Então, ó, do C é 5 e do B é 1. Então fica 5 menos 1. 5 menos 1 ao quadrado. 3 menos 7 fica igual a menos 4. E 5 menos 1 é igual a 4. Menos 4 ao quadrado é igual a 16. E 4 ao quadrado também é 16. Somando, 16 mais 16 é igual a 32. E aqui eu posso fatorar, lembrando que 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2. Tira a raiz quadrada do 16, que é 4, e o 2 que não tem raiz exata, eu deixo ali dentro da minha raiz e fico com 4 raiz quadrada de 2 unidades de comprimento para o lado B. Mas, lá para frente, eu vou optar por utilizar a raiz quadrada de 32 do que a forma fatorada. Bom, pelo mesmo motivo que eu vou utilizar lá o valor que eu falei na letra A. Agora vem o lado C. O lado C, como vocês podem ver, ele corresponde à distância entre os pontos A e C. Tá? Então agora, aqui, ó, os pontos A e C. A e C. Posso fazer esse aqui como sendo o meu ponto inicial. E o ponto C eu posso fazer ele como sendo final. E assim a gente faz a primeira variação da coordenada x, que no caso é 3 menos 1. Vamos colocar aqui embaixo 3 menos 1. E depois a variação da coordenada y. Vamos olhar como é que vai ser a variação da coordenada y. A coordenada y aqui é 5 e 3. Então 5 menos 3. 5 menos 3. 3 menos 1 é igual a 2, vou ficar com 2 ao quadrado aqui, mais 5 menos 3, que também dá 2. 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, e 4 mais 4 é igual a 8. Bom, se você lembrar que o 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, você pode tirar a raiz quadrada do 4, é 2, e o 2 você deixa dentro da raiz, que não tem raiz exata. Logo, o lado C ele tem medida igual a 2 raiz de 2 unidades de comprimento. E também vou optar por usar no nosso próximo cálculo esse valor aqui na raiz. Certinho? Continuando, eu consigo verificar se esse triângulo ele é um triângulo retângulo através do teorema de Pitágoras. Por quê? Olha só. Para que o triângulo ABC seja um triângulo retângulo, as medidas dos lados A, B e C devem satisfazer a condição imposta pelo teorema de Pitágoras. E a gente vai verificar se
essa condição é satisfeita, ou se há uma igualdade entre os dois membros ali. Bem? Veja bem, o A, a gente descobriu, a gente está supondo ser a hipotenusa, ter uma medida, e essa medida ela é de raiz quadrada de 40. Vou usar esse aqui, não esse. Poderia usar esse? Poderia, seria um pouquinho mais dificultoso. Mas eu vou usar esse aqui, raiz quadrada de 40. Bom, vou colocar aqui, ó, meu A, ele vale raiz quadrada de 40, que é a medida da hipotenusa. E aí o teorema de Pitágoras fala que o quadrado dessa medida da hipotenusa tem que corresponder à soma dos quadrados dos catetos. O cateto B, a gente encontrou que ele vale raiz quadrada de 32. Passa aqui, ó, raiz quadrada de 32. E o outro lado, que é o lado C, nós encontramos um valor de raiz quadrada de 8. Usei as raízes em vez das formas fatoradas em si. Por quê? Porque agora eu posso só cortar, posso simplificar assim, ó. Esse expoente 2, ele corta com a raiz, expoente 2 corta com a raiz quadrada, expoente 2 corta com a raiz quadrada. E a gente fica com 40 é igual a 32 mais 8. Somando-se o 32 mais 8 no segundo membro, a gente encontra que 40 é igual a 40. Nossa conta fechou, ela está redondinha. Como essa conta se verifica, a gente tem que esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Portanto, ABC, BC é um triângulo retângulo. O argumento que foi utilizado aqui para poder dizer que esse triângulo ele é retângulo é que os lados, as medidas dos lados obedeceram à condição imposta pelo teorema de Pitágoras. Lembrando que o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Como deu certo, assim como queríamos demonstrar. Bem, na letra B, ele está pedindo para a gente calcular a área. Vamos calcular a área? A área eu faço assim, vou pegar aqui as coordenadas e levar elas lá para baixo. Deixa eu apagar isso aqui. Lembrando que como a gente não tem a formação de uma reta, né, os pontos não estão alinhados, isso significa que eles vão formar um triângulo. E se forma um triângulo, a gente tem área. Vou colocar esses pontos aqui para a gente visualizá-los melhor. Deixa eu deixar ali do lado. Vamos colocar as coordenadas no nosso determinante. Primeiro eu coloco do ponto A, que tem coordenadas 1 e 3. Ponto B, com coordenadas 7 e 1. E o ponto C, coordenadas 3 e 5. Aqui eu coloco o número 1. Vou repetir as duas primeiras colunas, que são 1, 7, 3, 3, 1 e 5, e resolver pela regra de Sarri, que pede para você fazer 3 setas para a direita e 3 setas para a esquerda. Vai ficar assim. E agora a gente faz os cálculos em cima de cada uma das setas. Nessa primeira seta, que aponta para a direita, a gente vai ter uma resposta igual a 1 positivo. Você pode fazer o jogo de sinais e a multiplicação entre os valores, que vai ser igual a 1 positivo. Nessa segunda seta, eu tenho uma resposta igual a 9 positivo. E aqui nessa terceira seta, a gente tem 35 positivo. Da esquerda, aqui eu vou ter 3 negativo. Aqui nessa seta eu tenho 5 negativo. E na terceira seta a gente vai ter uma resposta igual a 21 negativo. Juntando-se
esses valores que aparecem aqui, posso fazer aqui então, ó, 1 mais 9 é igual a 10, 10 mais 35 vai dar 45. Aqui, juntando-se os negativos, menos 3 menos 5 é menos 8, menos 8 menos 21 é igual a menos 29. Fazendo essa subtração, 45 menos 29, eu vou ter aqui 6, 16. Tá? 16. Porém, a gente não pega esse valor inteiro. Olhando para a nossa fórmula, esse valor aqui ele será utilizado como um intermediário para o cálculo da área. A gente não vai usar isso aqui inteiro para determinar a área. A gente só precisa da metade desse determinante, da metade do módulo ainda. Não quer dizer que a área, vou escrever aqui, a área, ela é igual a metade do módulo desse determinante. Lembrando que o módulo ele sempre joga o número para um número não negativo. Como esse valor já deu um valor positivo, a gente não tem problemas com ele, basta manter positivo, tá bom? Mas numa ocasião onde você tivesse encontrado, por exemplo, aqui uma resposta negativa, você teria que fazer o módulo e o módulo passa esse número para um número positivo. Bem, vou fazer a metade de 16 e assim, metade de 16 nós sabemos que é igual a 8. 8 unidades de área. Bom, aqui no plano cartesiano, eu vou inserir os 3 pontos que foram dados por essa questão, ponto A, ponto B e ponto C. Cada um deles aqui possui 2 coordenadas x e y. Nós observamos que esses 3 pontos não estão alinhados, portanto, eles podem formar um polígono. Esse polígono vai ser um triângulo. Se forma um triângulo, tem região interna. Se tem região interna, tem área. E aqui, como vocês podem ver, a área deu igual a 8, como a gente já esperava.